Diego Souza vai ou não jogar no Palmeiras? Como é que está essa situação? A gente vai tentar dar novas informações a respeito disso. Como é que o Palmeiras vai participar da partida contra o Grêmio? O Grêmio já anunciou que vai botar um time reserva para jogar contra o Palmeiras. E logicamente, a gente vai discutir aqui essa situação, se vale a pena ou não poupar jogadores, um time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. E a gente já começa com o técnico Cuca, o técnico do Palmeiras, que acabou de falar, e falou há poucos minutos a respeito dessas situações, dos jogadores do Palmeiras, do time do Palmeiras, da provável contratação e do adversário desse final de semana. E aí, Cuca? Fechado porque você vai lá e faz alguma coisinha, já volta para almoçar e concentrar. O jogo amanhã 4 horas, então você não treina muita coisa, né? O time é um time alternativo, lógico que os jogadores jogaram quarta-feira, tem um desgaste muito grande, você avalia eles junto com a fisiologia, a preparação física, eles não têm a melhor condição para jogar no sábado, e quanto mais ainda viajar na segunda, uma viagem longa para um jogo importantíssimo como é o da quarta. Então, dentro de uma análise feita por nós, é um time também alternativo, né? Mas que eu acho assim, na parte técnica, ele é muito similar ao titular, né? O elenco nosso é muito bom. E aí? Bom, vocês concordam com essa visão do Cuca, com a visão inclusive do Renato Gaúcho também, colocando o time reserva? O Palmeiras fala em time alternativo, senhor Mani. Então, uma coisa é o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco extraordinário. Uma coisa é o Palmeiras. O Grêmio colocou o time alternativo dele para jogar contra o Sport e perdeu. A única derrota no campeonato. Mas daí foi um time... Perdeu pro Corinthians. Perdeu pro Corinthians em casa. Mas aí, senhor Mani, foi um time totalmente reserva, né? Então... Totalmente reserva. Agora, pelo menos, tem a volta do Miller Bolanhos. O Palmeiras pode tirar todo mundo e colocar 11 jogadores reservas, entre aspas, que o nível não vai cair tanto. Segundo o Pascoal, ia ser vice-campeão brasileiro. Exatamente. Mas acho que a diferença do Grêmio é que o Grêmio já tem uma maneira de jogar. O Grêmio já tem um estilo de jogo, né? Diferente do Palmeiras. Não, eu acho que eu acho que o Grêmio deveria, o Grêmio que é segundo colocado, deveria entrar com o time titular para tentar encostar no Palmeiras. A viagem do Grêmio da Libertadores é contra o Godoy Cruz. É na Argentina, do lado. Argentina, então a viagem aqui do lado, né, do lado. O Palmeiras tem uma viagem longa, Guayaquil. Que é Guayaquil, no Equador. Não é perto, é uma viagem de 5 horas e cansa mesmo. Jogar no sábado para viajar na segunda, todo mundo fala que o jogador vem na segunda. 2 dias depois. Então o Cuca faz muito bem e está na hora de o Palmeiras mostrar por que gastou tanto. Pronto, bota para jogar esses reservas e ter logo. E ter logo. Eu volto a dizer, o Grêmio não tem tantos jogadores reservas com qualidade como tem o Palmeiras. Palmeiras é favorito, então. Eu acho. Mas vai jogar no Pacaembu, né? O reserva, aliás, foi palco do ano passado. Palmeiras e Grêmio no ano passado, 4-3, um jogaço de bola. Então os dois repetem, né? Esse mesmo embate no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Agora o reserva do Grêmio, esse que tá provável que vá a campo, é um time bom, Sormani. Não é ruim, não. Então vamos pegar do meio, do meio pra frente, é o goleiro é o Grossi, né? O Grossi no gol, lateral direito Léo Moura, na zaga... Não, o Léo Moura não vem. O Léo Moura parece que tá fora. O Léo tá fora? Tá fora. Bom, enfim, então o que tava aprovado Marcelo Oliveira. Então, você tem Marcelo Oliveira na esquerda, na zaga Bruno Rodrigo, Cutieri, o Jailson de primeiro volante, que é bom jogador, com o Maicon e Bolanhos. O Maicon tá fora também. Também tá fora? Tem então. Já muda esse time tá... já muda porque era provável que você vai ganhando corpo, tá vendo? Estou só apenas ouvindo. Vamos lá, continua. Da frente. Bolanhos, Lincoln, que é um bom menino, um bom jogador, talentoso, Everton e o Fernandinho. Não é um time ruim. Muito time pior. Time ruim não muito é. Pior. Não é melhor que o reserva que perdeu pro Sport, que era já a molecada. Compara com o Palmeiras que pode jogar. O goleiro não muda, né? O goleiro não muda, é o Praz. Não muda, é o Fernando Praz. Deveria ser o Jailson pra mim, nesse jogo. Acho que eu também acho isso. O Palmeiras pode já se dar ao luxo de ter o Jailson nesse tipo de jogo, pra até não desgastar tanto o Fernando Praz e o próprio Jailson ganhar rodagem na temporada, até porque numa eventual problema, uma lesão do prazo, o Jailson estar já com ritmo de jogo. Mas independente do nome, acho que a gente tá avaliando o nome, mas Não, mas pera aí, o Palmeiras vai Praz, Mike, Luan, o Antônio Carlos. O Antônio Carlos e o quarto zagueiro vai ser o Juninho, na lateral esquerda
Pode Ou o ser. Juninho, né? O Juninho. Então, Pode ser o Juninho Egídio. poderia ser zagueiro junto com o Egídio. Luan e na esquerda jogar o Michel Bastos. Eu não entendo, Aliás, aliás... jogar por dentro. Exato, não, Deve jogar por não dentro. nessa formação reserva a princípio não estaria nem escalado. O que me chama muito a atenção. Não tá é nem saindo de uma titular, contusão. não é nem titular do reserva. Ele tá voltando de uma contusão. Mas eu acho o Michel muito bom jogador. Ele estando em condição, tem que jogar. Obrigatoriamente, pra mim, o Michel Bastos tem que jogar. Ele tecnicamente é um jogador que é muito diferente no elenco do Palmeiras e ele tem características que outros jogadores que estão tendo oportunidades não fazem aquilo que ele tem dentro de campo. E quem é que vai ser o volante do Palmeiras nesse jogo? Os dois meninos, o Gabriel e o Thiago Santos. Né, a princípio, com o Rafael Veiga e aí na frente Dudu, Roger Guedes e o Borja. O Bruno Henrique nenhuma chance de estrear, se eles não vêm assim? Ainda não chegou a documentação? Como é que tá o caso do Bruno Henrique? Eu acho Volante que o Palmeiras. Dudu não joga. Hã? Eu acho que o Dudu não joga. O Dudu não. Não, tô falando do Bruno Henrique. o Não, Bruno não, é que ele escalou o Dudu aí. Ah, eu e acho o- que não joga. Dudu não. Eu Dudu acho deve que ser não joga. poupado. Eu também acho. Deve ser É poupado. um jogador importante no Palmeiras, um jogador. Keno que- aberto na esquerda. Eu também acho. Também Aí acho. bota o Guedes Voltou há aberto pouco na tempo direita, de lesão. Borja. Quanto mais você. É, mas for talvez você pra ele der voltar ele- pra pegar um ritmo de jogo é É, importante. mas né? aí joga, depois Pelo pega menos uma meio viagem, tempo, chega né? lá, dá outra lesão. Não, tudo bem. Né? Meio tempo, talvez até tudo bem, pra ficar no banco, entrar se precisar. Não, ele inicia e depois sai. Não, mas o Palmeiras está corretíssimo. O Sormani falou aqui da viagem, vai no Claro, Equador, claro, não, vai normal, jogar não, em casa, não, né? não é Claro, um não é erro. no Allianz Parque, mas é no Pacaembu. E o Grêmio, que está na vice-liderança, que tem... É o primeiro contra o quarto no Campeonato Brasileiro. É, o Grêmio, Não, e outra, que o Grêmio- Palmeiras pode encostar no Grêmio. O Grêmio fez um jogo fácil no meio de semana contra o Atlético Paranaense. E é um jogo que poderia ser cansativo, acabou não sendo, porque abriu 3-0 logo, o time tirou o pé no segundo tempo e tal, não era Terminou com 4, né? 4-0 já. E vai jogar agora no sábado e vai pegar o Godoy Cruz na quarta ou na Quarta-feira. terça? Na quarta-feira, quer dizer. E é lá do lado, de Porto Alegre. Eu, se sou o Renato Gaúcho, Eu ele tá poupando não o time, vejo ele tá motivo. poupando o time para o jogo de Libertadores. Exatamente. Como há um espaço razoável até o jogo da Libertadores, o jogo anterior do Grêmio não foi essa coisa tão complicada e também não foi em Manaus, foi ali em Eu poderia me foi em escutar um Porto Alegre pouquinho mesmo, mais. em casa. Poderia colocar alguns titulares, não porque eu totalmente acho que reserva. o Grêmio é um time que tem, vem do jogo do Corinthians contra o Patriotas, dá para perceber que o Corinthians vai ter dificuldade em algum momento nesse campeonato. Quando perder jogadores, quando tiver desfalcado. O Corinthians não pode perder o mais do Corinthians que é um dois. time muito bom, joga muito bem com os seus titulares todos. Se perde algumas figuras ali, a coisa não rola. E o Grêmio, então o Grêmio é um time que É que tem o Grêmio com joga chances terça, Flávio. Ah, é terça? Jogo, Bom, é um dia, tudo bem, dia tá, menos. muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Mas ainda assim vai jogar perto. Joga em Buenos Aires. Mas o bom do Então eu Grêmio... acho que eu tô falando isso para dizer que é o seguinte, o Grêmio é um time que tem condições muito concretas, eu acho, de ser campeão, de lutar pelo título. Claro. E quando Você acha que o Grêmio abre mão do Campeonato Não, Brasileiro? não tá abrindo mão, não é isso. Acho que não, até porque o Grêmio não mas perde tá. o Grêmio não perde a vice-liderança. O Grêmio tem a gordura pro terceiro colocado, que é o Sim. Flamengo, 22 a Mas 17. é que se aproximar Não, do mas tem que Corinthians, mirar no entendeu? título. Não, né? tudo bem, Exatamente, não é tudo bem. vice-liderança. E o Corinthians Ele vai jogar pode em virar o casa. título, mas ele tem essa vantagem pra, pelo menos, que se quiser abrir mão, como vai fazer nessa rodada semana, tá abrindo mão, entendeu? tá certo que ele tem uma gordura. mas se lá na frente, Não, coisas, quem tem né? gordura é o Corinthians. Mas o... Não, o Eu- Grêmio eu- tem em relação ao se segundo sou o Grêmio, colocado. Não adianta não, segundo, mais contra o terceiro, time- quarto, tudo a mesma coisa. Contra o time Aí o misto do Corinthians Palmeiras, ganha, jogando... Ele não arriscaria perder pelo menos a posição dele na Mas tabela de justamente o classificação. Grêmio teria a grande oportunidade de pegar um Palmeiras reserva. É agora. né? E colocar os titulares para encostar no Corinthians, O Palmeiras, mas não que deixar o joga- Corinthians se o distanciar. Palmeiras que não joga em casa, Joga no Pacaembu. 28 jogos sem perder no Allianz, 28 ou 14 agora? 28 no Allianz. 28 no Allianz. 28 jogos sem perder no Há um Allianz, ano e um mês. Com um time Alternativo, completamente alternativo. desfigurado. Eu, se fosse o Renato Gaúcho... Eu punha o pra jogar aí. Eu punha o time titular. Ou pelo menos misturar um pouquinho mais, colocar alguns jogadores titulares. Eles né? vão jogar no sábado. Você tem domingo, segunda e a própria terça-feira para descansar o jogo à noite. Eu acho que o tempo de preparação Entendeu? é importante. Para esse jogo da Libertadores, eu acho que dá Gente, para abrir outra mão. coisa, não é que ele vai enfrentar o Atlético Nacional em Medellín. Vai jogar com o Godoy Cruz. Não, mas é Nem diz duro, o povo é Flavinho. duro, é duro. Quem é o Godoy Cruz na fila do pão, gente? Ah, mas é duro, Sormani, eu é sei duro. que é duro, eu sei. Libertadores é duro. Eu sei, Ainda mais você jogando tem na Argentina, razão. em Mendoza. É jogo truncado. Eu acho que é um jogo que complicado, fisicamente complicado. vai ser um desgaste enorme. Concordo com você que não é fácil jogar contra times uruguaios e principalmente argentinos na Libertadores. Eles sabem jogar essa competição. Sabem. Eles sabem tirar do eixo
o jogador Bem que brasileiro. o Godoy Cruz é a primeira vez que chega nas oitavas de final. Exatamente. Também não é essa coisa toda que Exatamente. sabe Aí eu tô jogar, falando. mas o Godoy Cruz sabe. Mas aí é o grande... Quem é o Godoy Mas Cruz na fila do pão? o grande mal do Então, Brasil é esse. O Grêmio vai perder essa chance de fazer 3 pontos contra o Palmeiras, não deixar o Corinthians abrir e segurar o Palmeiras. Eu, sinceramente, não entendo. Se o Grêmio tivesse saindo de São Paulo para ir para Medellín, para jogar contra o campeão da Libertadores, fazia sentido. Beleza, olha, é o Atlético Nacional, gente. É o Atlético Nacional. Não é, gente. mas Qual é a campanha do Godoy Cruz? mas é aí que tá, Essa Sormani. crítica não vale pro Palmeiras. Joga na quarta contra o Barcelona em Guayaquil. No Barcelona é desses times aí, do outro lado da chave. mais perigosos. É um dos mais Perigoso, é longe, É e o longe, Palmeiras né? vem de um jogo Exatamente. hiper desgastante. Exatamente. Não, o outra Palmeiras tá coisa, certo. O Palmeiras, e outra coisa, o Palmeiras cara, investiu Palmeiras tem para chegar pra nesse isso. momento, E fazer poder se dar esse luxo de colocar um time reserva. Sem contar que é o O seguinte, Grêmio não tem isso. a característica do Barcelona é de justamente pegar o que é o grande defeito do Palmeiras no ano. É um time que explora muito o lado direito de ataque, no caso o lado esquerdo da defesa do Palmeiras. É um time muito rápido, são jogadores que jogam muito no contra-ataque. Tudo aquilo que o Palmeiras teve de dificuldade na temporada vai encontrar em Guayaquil com o Barcelona. Então é natural que o Palmeiras se poupe um pouco para pegar um adversário que Bruno vai Henrique explorar vai uma estrear. dificuldade. Bruno Henrique estreia, vem a confirmação agora. Bruno Henrique estreia no meio-campo. E o Michel Bastos joga também essa partida. Ótimo, diante do ótimo. Grêmio. São dois melhores reforços. Olha o time Já alternativo. cresce. Tem Michel Bastos, tem Bruno Henrique, vai ter o Keno. Você entendeu? Eu acho que se bobear, o Borja joga também. Borja vai jogar. Entendeu? Borja vai jogar. Então. Rafael Veiga no meio. Só que, gente. eu só queria voltar naquele tema do Godoy Cruz, porque, pra mim, o grande mal do futebol brasileiro, e uma grande explicação também, pra mim, por que o Brasil em Libertadores tem muito menos sucesso do que os argentinos, é isso. Porque o Brasil chega na Libertadores com essa pompa de quem é o Godoy Cruz, quem é o fulano de tal, quem é o ciclano, Você tá eu sou o criticando Brasil. o Sormani, é isso? Não, eu não concordo com isso. Eu acho que, por Não, mais você que a pode- tradição. você pode eu entendi. discordar A dele. tradição Grêmio é muito maior que a do Godoy Cruz, porque é um bicampeão da América contra um Zé Ninguém, né? Em termos da tradição. Só que. Exatamente. Só que. Dá pra entender isso? Só que. Pô, você Peraí, acabou de peraí. esculhambar com o Godoy Cruz. Pera Eu não só, vou cara. dizer ninguém, coitado. Pera aí, só que é o seguinte, Você nadie. só que geralmente o Zé Ninguém, Você quando é tratado nadie. como Zé Ninguém, vai e derruba o grande. Ou o Guarani do Paraguai com o Corinthians não foi Amanhã assim. no Ou Fox outras Rádio, pessoas lá vão falar da assim. Argentina, vai estar lá o O cara reproduzindo a Pablo sua fala. Domingues, Não. você, é que é Felipe Vacincani. É, tá causando controvérsia e polêmica. Nosotros Não, somos José Nadie. Rosenade. Que passou? Que merda. Entendeu? A questão é essa. O Brasil trata o outro como um Zé Ninguém, por mais que ele não tenha essa tradição, e acaba tomando na cabeça. Porque ele se coloca numa pompa tão grande e acha que vai resolver a qualquer momento e não vai. Não é assim que funciona. A Libertadores já teve inúmeros exemplos de brasileiros que acharam que seria uma coisa e não foi assim. Então eu acho que é louvável a decisão do Renato de valorizar a competição, de valorizar o adversário e ter um time preparado fisicamente e mentalmente para um jogo Então me que deixa lá só na Argentina entender. vai ser duríssimo. Você fez um discurso de 18 minutos. Vocês pareciam Ninguém um ano entendeu fazendo a até pergunta agora. pro Petros. Eu não Ninguém entendi entendeu. rigorosamente Nada. nada do que você disse. Não, Se claro você que- entendeu, me ajuda. claro que Porque não, é o eu seguinte, não Eu parei de nada. prestar atenção no 15º minuto. Não, porque Eu não você tava disse entendendo que mais o nada. brasileiro menospreza o argentino, E você mas o chama brasileiro, o o cara time de- brasileiro vai jogar contra o Zé, Zé Ninguém. Ninguém. Ponto. E que... Não falei. Gente, Como não falou? gente, eu disse que... Volta aí. Não, eu vou explicar de novo. Eu vou Disse que o desenhar. problema do Então, brasileiro... Não, que desenhar, Não, não. eu vou desenhar. Não, Não, é possível, eu vou ter que não, A desenhar. sua arte é falar. Nós somos em 4 Vou ter que você desenhar, não. arte, Porque é se falar. eu falando vocês não entendem, eu vou ter que desenhar. Então Não, explica é de possível. novo. Traduz pra ele O time é o português. Zé Ninguém ou não é? Tradicionalmente, o Grêmio é muito mais time do que o Godoy Cruz. A Godoy Cruz história é o quê? Grêmio. A história Grêmio, um bicampeão da Libertadores, perto do Godoy Cruz não é ninguém. Nessa questão, o Godoy tá entrando na Libertadores, Existe, primeira cara. participação dele. Só que, Só que- quando o brasileiro se joga muito maior e ele entra com esse currículo dentro de campo, ele perde. Ele tem que, por mais currículo que tenha, respeitar o outro lado e, evidentemente, fazer o falou, jogo dele. você que o Grêmio não vai respeitar? Quem é que disse que Quem falou o Grêmio que tá não vai? poupando o jogador exatamente para respeitar? Exatamente. Mas é o que eu acho correto, você acha que não? Não, eu acho que Você acha ele que não o precisa Grêmio- poupar contra o Palmeiras. Não Pra mim precisa, porque o Não jogo lá vai precisa. ser duro. Gente, são 72 horas de diferença entre um jogo e outro. Perfeito para você recuperar. Ok, o futebol hoje é mais corrido, é mais físico, não é o futebol do passado. Acho até pouco. Agora, 72. eu volto a dizer,
Se você vai pegar um time mais encorpado, você tem que tomar cuidado nos Você pegar o River no Monumental de Nunes. O River no Monumental de Nunes. Aí faz sentido. Duro, o Godoy Cruz também lá. Duro, é duro, jogar em Mendoza, produção, é um por campo gentileza, menor. qual é o retrospecto do Godoy Cruz na competição? Por gentileza. O histórico na Histórico Libertadores. deles nessa fase de grupos da Libertadores. Os meninos vão levantar. É a primeira vez que o Godoy Cruz chega nessa fase de Libertadores. É um adversário que Quem não joga é no Godoy temido, Cruz? né? Mas o Grêmio poderia colocar alguns jogadores contra o Palmeiras, alguns titulares, não Tudo bem, todos. vai poupar alguns? Né? Alguns, Ok. mas os principais. Agora, o time inteiro? Né? Tem que poupar. Poupar todos? Não tem tempo. 72 horas ainda é muito pouco. Ainda é Godoy muito Cruz pouco. foi segundo colocado no Grêmio, no grupo do Atlético Mineiro com 11 pontos. Sim. Com 11 pontos. Pontuação boa. Pegou Libertad. Não é isso que eu quero saber. Quais foram os resultados do Godoy Cruz? Histórico na... O que eu quero saber é isso. 2 vitórias em Estreou casa. contra quem? Como é que foi? 2 vitórias em casa e um empate com o Atlético Mineiro. Né? Empatou na 1 com o abertura. Atlético Mineiro. Em casa. na estreia. Ganhou do Casa, Libertad fora. Ganhou fora de casa do Libertad 2-1. 2x1 do Libertad. Ganhou em casa do Sport Boys 2-0. Poçanco do Peru. É o time fraquíssimo. Do Não, Peru. Isso. 3-1 Não, fora de casa esse é com da o Sport Bolívia. Boys. Sport Boys da Bolívia. Isso. Depois, como é que é? 3-1 com o Sport Boys fora. Fora. 1-1 com o Libertad em casa. 1x1 com o Libertad em casa. E perdeu pro Atlético Mineiro fora de casa 4-1. Você tem que respeitar esse time? Claro que você tem. Óbvio, é o time argentino. A escola argentina Não é um Zé Ninguém, Não, tem que respeitar a competição. Mais do que o time Vocês é a entenderam Ao competição. contrário eu disse. do Não, Facincani, que acha que o time é um Zé Ninguém, eu não acho não isso, falei que o time é um Zé Ninguém. Eu Então, disse que não em acho isso. comparação Eu à acho que história tem do que Grêmio, respeitar. é lógico que eu Falou, time é um Zé Ninguém. falou. Não Zé precisa Ninguém. elevar Falou. o Godoy Cruz do mesmo patamar que estão o River Plate, as grandes equipes da Sul-Americana. só queria- Eu valorizo porque recuperar. quando o Brasil achou... Volto a dizer, Facincani, eu acho que o Grêmio poderia poupar alguns jogadores. O time Exatamente, inteiro, não. Embora, ao contrário de você, eu não acho que Palmeiras o Godoy Cruz pode botar o seja time um Zé reserva. Ninguém. Acho que tem que respeitar. entendeu? Palmeiras pela viagem, pela circunstância, por jogar contra o Barcelona em Guayaquil, você também entende que dá para Pro colocar... Palmeiras é um pouquinho mais complicado. Claro. O jogo é mais complicado. O Barcelona é um time difícil, é um time que muita gente está apostando que pode ser uma das surpresas da Libertadores. Surpresa nível Independente del Valle, times que avançam, né? A viagem é longa. Vai jogar em Guayaquil, né, pastor? Guayaquil, Isso. estádio muito bonito. Não, pela Muito tradição, o bonito. Barcelona é mais Ah, time que Independente. Tem mais É possibilidade. um time que vem bem. Mostrou O bom Barcelona fez uma futebol. final com o Vasco, não foi? Fez, foram duas E mostrou bom futebol na Libertadores até agora e tal. E a distância é grande e o jogo anterior do Palmeiras foi um jogo pesado. Foi um jogo de Cruzeiro. de pauleira, né? E vai jogar contra o Grêmio. Sim. Então não vai jogar contra um Zé Ninguém como o Facincani daqui a pouco vai dizer que o Grêmio também é um Zé Ninguém. Ah, tá. Claro. Bom, então, Sério, isso porque, aqui não, ele interno. tem essa mania de chamar todo mundo de Zé Ninguém. Mas quem é Zé quem? Se tiver Zé Ninguém, pô. Não é assim, Facincani, você precisa respeitar os outros times. Vocês entenderam o que eu disse. Não, sabe que Então, sabe o que eu eu acho acho engraçado? que- Vocês ficam combinando e rindo. Não, não tô rindo Vocês de estão nada. combinando e rindo. Olha lá, se mostrar, tá todo mundo rindo na mesa, porque eles sabem o que eu disse. Eles sabem o que eu disse. Eles entenderam perfeitamente, agora ficam jogando que eu chamei o Pior time é de que a ninguém gente não não é entende. assim. A gente O tá comparativo- tentando Eu entendi alguma coisa. O comparativo entre Grêmio e Godoy Cruz, é óbvio que perto do Grêmio, gigantesco, bicampeão da Libertadores e do Godoy mundo, Cruz é um- ele é o Zé Ninguém. Então, Perto. pronto, não é pra que vai poupar jogador? Você não jogo do fala mais Palmeiras disso. você vai enfrentar o Zé Tem que Ninguém. Aí que vai a explicação. Gente do Porque céu. quando o brasileiro... Quanto mais você fala, mais você se afunda. Não me afundo coisa nenhuma, ao contrário, todo mundo Mais tá se entendendo atola. perfeitamente. Mais Todo mundo entende atolado. perfeitamente. Já Eu tá acho na que pro lama. Palmeiras faz algum Quando sentido. o Corinthians veio e disse que o Guarani era um presente de Deus, tomou. Quando o Palmeiras, mesmo naquele ano da Série B, em 2013, achou que, quem é esse Tijuana do México? Time mexicano vem pra cá, tomou. Enfim, e assim sucessivamente, inúmeros exemplos na Tá, mas Libertadores. sinceramente, você acha que os jogadores pensam isso? Os jogadores pensam isso? Que o time Que o time é Zé Ninguém? Quando você tem um excesso de confiança, você naturalmente olha para o adversário com uma possibilidade maior de vitória. Quando você se vê numa condição em que você vê o time que está jogando bem, confiante como tem o Grêmio, é óbvio que você vai olhar para o Godoy Cruz com uma possibilidade muito maior de vencer o Felipe. adversário do que qualquer outro. Felipe. Por isso que tem que tomar Não cuidado. pode, o jogador olha pro outro lado e vê um profissional como ele. Que se ele olhar de cima para baixo, perde o jogo. Sim, mas Quantas vezes você já viu isso na sua vida? Mas o excesso Quando você olha de confiança cima para é baixo, você normal. já começou a perder o jogo.
Concordo. Você não vai ter empenho, você não vai ter dedicação, você vai achar que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E a gente já viu inúmeras surpresas assim. Mas acontece. Vamos entrar aqui com garbo e elegância e já ganhamos o jogo. Mas aí você tá vendo hoje, agora na entendeu? concentração do Grêmio, por exemplo, os caras estão lá vendo o programa. É claro. Aí um chama o outro lá e fala assim, professor, pô, o rapaz lá da televisão tá dizendo que eu não sei ninguém. Vou jogar contra o Zé Ninguém. Deixa eu jogar. Não falei. Não, quero jogar também. Claro que não. De novo, Claro que não. A gente vai, só para mudar o assunto, porque não ele vai repetir que o time é um Zé Ninguém. Muda ele o roda, assunto, roda, porque cada roda e vez cai no que mesmo passa, lugar. Tá se enforcando. Tá se enforcando. Não, em nenhum momento. Dá corda para ele. Em nenhum momento eu estou me enforcando. Você dá corda pro cara. Ou ele dá um nó e sai bonito, ou ele se enforca. Alguma coisa vai acontecer. Ele já se enforcou. Não. Agora é o seguinte, ó. Palmeiras e o caso da contratação de um jogador que... Bom, vai aqui pra nessa cá, mesa vai ontem, lá. Diego Souza, é isso que você vai Diego falar? Souza. Eu só posso só dizer, ontem à noite nós tivemos aqui o Rodar a Fox e antes do Rodar a Fox, às 10h30 da noite, eu e o Leandro Quessara, a gente começou a ligar, manter contatos e tentar falar com as pessoas. Com algumas conseguimos, com outras tantas não. E aí a gente tenta encontrar um panorama, uma visão. O Palmeiras esteve mesmo lá no Recife. O Cícero de Souza, o gerente de futebol do Palmeiras, que trabalhou lá no esporte, foi lá conversar com o pessoal do esporte, manteve contato, recebeu a informação do presidente do esporte de que não tem negócio porque o jogador não quer sair, né? Então não tem negócio. O pai do jogador esteve lá, o empresário do jogador Eduardo Duran também esteve lá, e o que pareceu muito claro nessa reunião, depois a gente fica sabendo, é que o presidente do esporte disse àqueles com quem ele falou, se o Diego Souza não manifestar claramente que quer sair do esporte, ele não vai sair do esporte. E como o Diego Souza não quer entrar nessa bola dividida porque ele tem muita gratidão ao esporte, eu acho que dificilmente o negócio... Por esse caminho, acho muito difícil. Entendo que o esporte está valorizando o negócio, e tem que ser assim mesmo, claro. Tem que valorizar o negócio para tentar tirar de um time como o Palmeiras, de um clube como o Palmeiras, que só no futebol é superavitário em quase 30 milhões. Só no futebol tem um superávit de 30 milhões. Então, é claro que os dirigentes sabem disso. Claro que os dirigentes sabem que nos últimos 5 meses o Palmeiras teve um grande superávit. Então, as coisas caminham por esse lado. O esporte pede uma quantia que o Palmeiras acha que não é a real, a ideal para o negócio, e a coisa não andou ontem. Mas isso não invalida de não andar nos próximos dias. Primeiro, ele tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Segundo, o Palmeiras tem até segunda-feira para inscrever o jogador para essa partida contra o Barcelona de Guayaquil. Para outra partida, o Palmeiras pode inscrever até 2 dias antes da data do jogo. Tem que sair no BID, ser registrado, tudo normal. Se isso acontecer, ele joga. E a última modificação também, nas quartas de final. O leque, apenas o panorama que eu tenho a respeito disso, desde segunda-feira a gente está tratando disso, o panorama é o seguinte, se o Diego Souza não botar a mão dele no negócio, não vai virar. Pelo menos essa é a informação. Ô Pascoal, sabe o que chama atenção na negociação? Geralmente quando 2 clubes entram em negócio, quando um já sinaliza que não vai vender, que não vai ter, né, essa concretização do acordo, dificilmente você mobiliza um staff tão grande para uma negociação, né? E dessa vez foi o pai do Diego, foi o Cícero Souza, evidentemente representante do Palmeiras, foi o empresário dele. Quando há uma mobilização grande de pessoas, é porque o negócio tem uma construção e tem uma possibilidade maior de ser fechado em favor do interessado. Você acha que sai negócio então, Facinca? Pela mobilização das pessoas, sim. Se o esporte já sinalizasse que não e que o próprio Diego não quisesse sair, nem mobilizaria o pai a ir a Recife, nem mobilizaria o Eduardo Duran a ir a Recife, muito menos o Palmeiras com representante. Então, se já houve um contato próximo de pai do jogador, Eduardo Duran e o Cícero do Palmeiras, o gerente de futebol, se esses 3 estiverem envolvidos na mesma reunião, é porque, de alguma forma, o Diego está interessado em ter essa proposta do Palmeiras melhorada. Não se manifestou até agora a respeito disso, né? Não, ele vai ficar na dele. Eu acho que o Diego Souza, eu acho que é um mau negócio o Diego Souza vir para o Palmeiras. Ele conseguiu voltar à seleção brasileira jogando pelo esporte. Ele ficou 3 meses no Fluminense e saiu, né? E até ele deu uma declaração na época que tinha dito que ele tinha saído do esporte, mas o esporte não saiu dele. É um jogador bem introspectivo, ele tem uma gratidão com o esporte. Agora imagina o Diego Souza sair nesse momento. Claro que a proposta deve ter balançado. Se isso acontecer,
vai ficar muito claro que teve um problema sério do Diego Souza dentro do Fluminense. Está na cara. Ele só saiu do Fluminense porque houve um problema lá dentro que inviabilizou a presença do jogador nessa temporada no Fluminense. Mas, Sormani, imagina ele sair agora Entendeu? do esporte. Então, se ele sair, tá na cara que vai acontecer. Na época se disse Porque que ele teve problema com o Eu Fred. discordo de você. O Diego Souza voltou à seleção brasileira pelo esporte. Ele vai chegar no Palmeiras e vai ser titular. Mas o Sormani, E outra, ele tem no identificação com o esporte, clube. não, tudo bem, ele é Ele o pode se quinto afundar maior no artilheiro, esporte. né? Ele tem Ele identificação pode se com o clube. afundar no esporte com o time que o esporte tem, de repente. Acho que não. Pode. O time tá sendo reconstruído, o André voltou. Mas o tá lá Sormani, o Richelli, tá é um bom jogador, tem lá o Magrão. A zaga é consistente lá com o Matheus você Ferraz, sabe como é o Paulo. jogador. O jogador gosta de Eu ser sei. paparicado, o jogador gosta de se sentir importante. No esporte mas- ele mas- é mas intocável mas no no esporte. Palmeiras ele E no vai Palmeiras ser- ele não vai ser também. intocável. Não, No Palmeiras ele não vai ser será intocável como ele é no intocável, mas esporte. ele foi um pedido do Cuca. Né? Isso muda um pouco o status. Então claro que ele é balançou, uma ele peça balançou. especial do treinador, né? Chegaria como um cara escolhido a Não dedo, vai pra pincelado pelo reserva, técnico. né? Não chega pra ser não é. reserva. Ele tem. Esportivamente falando, Claro. pro Diego Souza, e financeiramente, né, Pascoal? Vocês estão falando aí de quase Sim, dobrar o vai ganhar salário mais, e tal. óbvio. Ele quase dobra o salário. se questão vier jogar no ali Palmeiras. Mas no acho que Fluminense ele ela- deixou de ganhar dinheiro. Deixou de ganhar dinheiro no Fluminense, que o salário era maior do que o salário que ele foi O pro Fluminense panorama teve um problema atual- grave lá. Eu tô com o Sormani. Ninguém sai de um clube em Mas 3 meses. Na época se pós falou a contratação. respeito de um problema dele com o Fred. Os dois saíram do Fluminense. Os dois saíram do Fluminense. Agora tem uma problema opinião. grave. Enfim, houve naquele Fluminense. Aquilo ali, ninguém em sã consciência, né, com 3 meses de clube, abandona o barco. Né? Isso impossível. E outra, no caso do Diego, a vantagem dele de jogar no Palmeiras é que ele conhece o ambiente, conhece o clube, conhece a torcida. A torcida, em grande maioria, gosta do Diego e ele tem futebol para ser titular. Eu só Agora, só para deixar bem claro, na visão dos dirigentes do Palmeiras, o negócio não é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil. E o Diego vai ter que botar a mão nessa cumbuca Aí se que tá o ele problema. tiver a fim de sair. Ele vai se Ele indispor vai ter que- com os ele vai ter que dirigentes, se com o manifestar. torcedor. Até porque E um clube que Não. o acolheu, né? Essa É, a o diferença. presidente do esporte, Arnaldo Barros. Arnaldo Barros. Arnaldo Barros. Imagina, ele está dizendo para todo mundo, não sai. E se por um acaso sair, vai ser exatamente como o Pascoal falou, por um pedido do Diego Souza. E ele lava as mãos. Não vejo nenhum erro. O cara pediu para sair. O cara tem o direito de jogar onde ele quiser. Não. Estou dizendo o seguinte, se o Arnaldo Barros, ele vai de cara, faz o negócio com o Palmeiras, pode sobrar para ele. Do jeito que ele está conduzindo o negócio, ele está tirando dele da reta. E tá certo, Boa, ele tá defendendo claro, os interesses do claro. Deixa eu esporte. fazer essa Lógico. pergunta pro torcedor do Palmeiras. Você que tá em casa, tá vendo, tá percebendo tudo isso, você acha que o Diego Souza tá afim de jogar no Palmeiras? Você acha que tá? Manda aqui a sua opinião, manda aqui o seu WhatsApp aqui pra gente. Bota aí o número do WhatsApp aí na tela pra rapaziada ligar. E aí você participa conosco, né? Você diz aquilo que você tá pensando e a gente coloca aqui você falando no ar. Olha lá, 11 99390 4545 99390 4545, prefixo 11, manda pra cá o seu resultado pra gente, a sua opinião, o que você pensa e a gente coloca aqui no ar. Eu acho o negócio difícil. Esse negócio só sai, na visão do Palmeiras e pela informação que eu tenho, se o Diego Souza disser lá, presidente, deixa eu ir, presidente. A proposta é boa. Agora, se não seleção sair o brasileira. negócio, Pascoal, vai ser curioso, porque o Palmeiras terá chegado a 3 tentativas frustradas, né, de contratação de atacante. Muito embora o dirigente do Palmeiras tenha dito que ele não tentou ninguém, né? Não tentou ninguém, mas eu Não, acredito. como não tentou ninguém? O Fluminense admitiu O Richarlison que tentou. Não, mas ele fala, De repente ele não tentou, mas o diretor de futebol tentou. Ele tentou, o Richarlison não deu certo. Sassá. Tentou, o Sassá acertou contra salário com o Palmeiras. E aí no fim Isso foi parar papo no- quente, foi acertou parar no- salário. Foi parar no Cruzeiro. Cruzeiro. E tentou o Marco Ruben. Não Não é deu 4, certo. agora serão 4. O Sassá tem uma explicação. O Sassá não poderia jogar a Copa do Brasil e nem a Libertadores e isso teve um peso para que a negociação não fluísse. Mas a gente gosta de falar mal, então a gente põe o Sassá no grupo. Tudo bem. Agora, uma opinião importante do próprio Diego Souza seria escutar quem? O Tite, né? Eu acho que seria uma opinião fundamental faz para. um sentido. Já poderia falar Não, ele. poderia dar uma opinião, poderia dar uma Eu sugestão. sou o Tite. Ele liga pra mim e fala assim, ô Diego, é sua Decide vida, você, velho. Diego. Você tem que mostrar pra mim que você merece a seleção brasileira em campo. Seja no esporte, no Palmeiras ou em qualquer lugar. Pois é. O que eu posso falar pra você?
Nada. Ele tá brigando com o Firmino. Você quer o quê? Que eu garanta pra você uma convocação? Não, vai pro Palmeiras que eu vou te convocar? Eu não vou dizer isso pra você. Não, é evidente que Ah, não. fica no esporte que eu vou continuar te convocando? Também não vou dizer isso. Claro. Se você jogar bem no Palmeiras ou no esporte, eu te continua, chamo. evidente. Acabou. Nossa, Light, tua opinião foi... Não, mas eu... O Mano pegou ela assim, ó. Ô, senhor Mani. Não, pacotou você agora. Foi a primeira vez que eu tô aqui pra fazer isso. Não, foi do... Foi uma Eu acho que raquetada. Foi tipo... foi modelo normal. Saque do Pete Sampras, né? Raquetada ali. O que acontece é o seguinte, ele tem que ouvir o Cuca. O Cuca é que tem que falar com ele. Porque é o seguinte, ele tá lá jogando, ele é protagonista do esporte, ele joga como centroavante, falso centroavante, joga como meia, joga como... Ele é a estrela da companhia. Agora, no Palmeiras, ele vai jogar como o chamado... Eu não gosto dessa nomenclatura, mas... Falso 9. Ah, falso 9 não. É centroavante. Atacante. Isso que o Pascoal falou, eu concordo. Eu acho que é legítimo da parte do Diego Souza, do empresário dele, quem administra e cuida da carreira dele, chegar pro Cuca e falar, Cuca, é o seguinte, voltei pra seleção, tenho chance de disputar a Copa do Mundo, eu nunca disputei uma Copa do Mundo. Tô brigando com o Firmino pela vaga. Se eu continuar no esporte, eu vou ter visibilidade, eu vou jogar. Ah, mas agora... Quais são os seus projetos pra mim? Você vai chegar e vai disputar a posição com o Borja. Ok, é um cenário. Você chega pra ser reserva, é outro cenário. Você chega pra ser titular, é outro cenário. Você entendeu? Você acha que o Cuca vai garantir a titularidade Claro, mas é evidente. Vai garantir a titularidade dele? Uma série de Se jogos. é um pedido, Uma série de Não, jogos. mas é um pedido, mas ele tem que estar em bom nível pra ser titular. Não. Você chega aqui pra assumir a titularidade. Eu vou ter paciência com você 10 jogos. Se você não render, você vai pro banco. Ou 5 jogos. Se você não render, você vai pro banco. Vou te dar a chance de ser titular. Exatamente. Vou te dar a chance. Mas se o Palmeiras quer o Diego Souza, é óbvio que o Diego Souza vem pra ter a chance de ser jogador que é titular. contratado e fica no Ele não banco. vai- O meu mas aí feeling não. nessa história, eu repito. Pode se ser o pra preencher jogador... o elenco. Se o jogador não quisesse, se o jogador quisesse ficar apenas no esporte, não quero ir ao Palmeiras, não mobilizaria um staff tão grande de pessoas para negociar. Então, Balançou. Ele não mobilizaria o empresário. Então, porque ele o até pai agora não se dele. manifestou. Ele tá na dúvida. Não, ele tá na dele, ele tá quieto. É pra ouvir Ele não o que os quer, caras querem evidentemente, falar. ele não quer colocar publicamente nada em risco. Mas engano, eu acho normal a participação dessas pessoas. Olha, eu tenho o Palmeiras Então, escalado. Fabio, Eu quero ouvir o que tem pra me dizer, ué. Não, mas tem normal, outro detalhe, o é normal, esporte a partir quer do renovar momento- o contrato com ele. Espera um pouquinho que para tudo. Como diria João Guilherme, para tudo. A escalação do Palmeiras chegou. O homem, Chegou. O homem é monstro mesmo, hein? Chegou? Chegou a Aqui, escalação. ó, Vamos lá. Fernando Praz, Não muda o goleiro, tá vendo? não muda o goleiro. Vamos no goleiro. Mike, Mike, você tinha falado. Sim. Luan, Luan, Juninho Juninho Juninho, falei que ia pra zaga. e o Egídio. e Egídio. A defesa eu acertei. Bruno Henrique estreia, Bruno Henrique que você estreia. tinha falado também. Michel Bastos Muito bom. e o Zé Roberto. Meio legal. Aí, legal. Na frente, Eric, Borja e Keno. Tá ruim? Tá ruim esse time pra jogar? Tá ótimo, gente. Tá ótimo. O que não pode, de repente, não vai ter aquele chamado entrosamento, né? Mas o time do Grêmio também não tem, né? Digamos assim. E é interessante que você tem dois caras que devem trocar de posição ao longo do jogo, né? O Zé com o Michel. Você pode fazer um 4-3-6, um 4-2-3-1, você É, pode... E outra É, coisa... 4-1, 4-1, você pode fazer o que os quiser três, desse time. os três podendo, com o Egídio... Fez o quê? Os três podendo. Os três, o Egídio, Calma. o Zé Roberto e o Michel Bastos, trocarem também de propriamente posição em algum momento do jogo, né? Porque um para fazer auxílio do lateral esquerdo, o outro subiu um pouco mais à frente. Então o Palmeiras tem uma mecânica, um lado esquerdo muito interessante e finalmente o Zé numa posição que hoje eu acho mais apropriada para ele. Tanto que o próprio Zé Roberto disse em entrevista aqui ao Boa Noite Fox recentemente, de que a posição que ele melhor se adaptou na carreira foi no meio de campo. Então ele volta ao meio de campo. Como lateral, pra mim, não vejo mais o Zé com vigor. No meio de campo, sim. Grêmio. Bruno Grassi. Vai lá. Vai, manda o Grêmio. Também nós vai. temos. Ó, o Não Grêmio. é só o Palmeiras, não. Vai lá, Temos o chegou o também. Grêmio. Manda lá o Leonardo. Na lateral? Qual É, Leonardo lateral. Moura? Leonardo Moura. Léo Moura. Léo O Moura. Léo Moura joga. Rafael Thierry. Bruno Rodrigo Bruno Rodrigo. e o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira volta. Tá legal, tá legal. Defesa é Vamos boa, ver né? aqui. Tudo é ótimo. Jailson. Jailson. Você falou, Bom Jailson. volante. Machado.
Fernandinho, Bolanhos e Lincoln. E na frente o Everton, que seria O Everton, que seria o que diferencial. tá jogando, Sim. né? toda hora. O único desse Não, time que- não é um time ruim também, Não, não. claro É não. um time- vai dar jogo. Não, porque o vai dar jogo. Maicon era dúvida. Quando eu escalei, o Maicon era dúvida. Quem que tá O de Maicon fora desse time do Grêmio? O Groi, Marcelo o Edilson, Jeromel. o Jeromel, Kahneman. e o lateral esquerdo Cortez. É o A Cortez. defesa inteira mudou, Sim. certo? Time dois não, volantes o mudaram. time Os inteiro dois volantes diferente. mudaram. Não, o time inteiro Arthur, é o tá time fora o inteiro. Arthur. Não, o time inteiro tá O time fora. não é ruim, Michel, mas é o time é o inteiro. time Sim. inteiro. É o Michel, né? Michel, Arthur e Michel, o... Arthur e o Ramiro. E o Ramiro, nenhum deles. E lá na frente o Na frente, Barrios, Luan, Luan e o Pedro Rocha. do Pedro Rocha. É o time Trocou 11. 11, não, o time é completamente diferente. Dois Olha, já trocaram não no está mais aqui quem falou a respeito do Grêmio. Mas mesmo assim, um time bom. Mesmo assim, não. Baita time Baita também. time. Pô. Claro. Vai Não, ser um mesmo baita assim, jogo. Vai ser um tremendo jogo. Peraí, não, também não é. Vai ser um baita jogo. Não é o mesmo nível. O time Não, do Palmeiras. o O time do Palmeiras, quando você ouve essa escalação do Palmeiras, todos esses jogadores aí podem ser titulares em algum momento. Não tem nenhum assim que é reservão. Não, o Eric não. Não, o Eric acho que é o único reservão. Mas quando entrou contra a Ponte Mas Preta, jogou bem. Por exemplo, Luan e Juninho. O Luan tem muita gente apostando que Não, o Luan pra Vai ver pro lugar do titular em breve. Oi? Vem pro lugar do Mina que vai ir pro Exato. Barcelona. Aí você tem ali Bom, Borja é. O Borja é. Não precisa nem falar, precisa né? nem falar. Keno. O Keno tá Keno, o jogando cara bem. que tá entrando em todo jogo. Michel Bastos. Michel Bastos Michel também. Bastos. Bruno Henrique que estreia. Bruno Henrique estreia, chegou pro vai ser um José baita Roberto. jogo. Não, vai ser um baita olha, jogo. Só rapidinho. apesar de Deixa eu pedir pra desfalcados- vocês aqui. Quem é que ganha esse jogo? No Pacaembu. Vai lá. Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras. Seu resultado, senhor Mani. Eu também acho que o Palmeiras ganha. Diga lá, hein? Palmeiras. Diga, Flávio. Botei você contra a parede agora. Não, botou não, é porque eu tenho. A minha análise é muito mais. Não, só o resultado. Não precisa fazer análise nem. Sem enrolar. Esse jogo vai empatar. Empatar. Tudo que o Corinthians quer. Tudo que ele Tudo que o falou, Corinthians quer. enrolou, Mas você falou. mas Você fala empate não é mal, resultado. fala mal do Corinthians, persegue. Mas só dá resultado Aí agora. tu não joga Mas pra ele. toda vez que você tem que palpitar, você coloca o Corinthians Só uma no coisinha. pedestal.